Vamos relaxar nosso corpo, deixá-lo tranquilo e sereno, ombros soltos, olhos fechados. E vamos realizar o Evangelho no lar. Deixe sua água preparada. Vamos nos ligar a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, as forças cósmicas. Abrimos o Evangelho, convidar os pobres e os estropiados. Jesus, auxilia-nos. Dizia mais ainda o que tinha convidado. Quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chames nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem à sua vez e te paguem com isso. Mas quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Serás bem-aventurado, porque esses não têm com que te retribuir, mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos. Tendo ouvido estas coisas, um dos que estavam à mesa disse para Jesus: Bem-aventurado que comer o pão no reino de Deus. Lucas capítulo 14. Quando fizeres um banquete, disse Jesus, não convides teus amigos, mas os pobres, os estropiados. Essas palavras absurdas, se as tomarmos ao pé da letra, são sublimes quando procuramos entender-lhe o espírito. Jesus não poderia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, fosse necessário reunir à mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de compreender os tons mais delicados do pensamento, precisava usar de imagens fortes, que produzissem o efeito de cores berrantes. O fundo de seu pensamento se revela por estas palavras: e serás bem-aventurado, porque esses não têm com que te retribuir, que vale dizer que não se deve fazer o bem com vistas a retribuições, mas pelo simples prazer de fazê-lo. Para tornar clara a comparação, disse: convida os pobres para o teu banquete, pois sabes que eles não te podem retribuir. E, por banquete, é necessário entender não propriamente a refeição, mas a participação na abundância de que desfrutas. Essas palavras podem também ser aplicadas em sentido mais literal, quando só convidam para a sua mesa os que podem, como dizem, honrá-los ou retribuir-lhes o convite. Outros, pelo contrário, ficam satisfeitos de receber parentes ou amigos menos afortunados que todos possuem. Essa é, por vezes, a maneira de ajudá-los disfarçadamente. Esses, sem ir buscar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem disfarçar o benefício com sincera cordialidade. Importante saber que podemos oferecer um banquete, algo de muito sublime para as pessoas mais necessitadas. Abre teu coração para os pobres e estupriados, para os que estão relegados a segundo e terceiro plano. Abre teu coração, tua mente, teu carinho, tua fé para todos aqueles que necessitam mais. Que assim seja. Pedir aos mentores espirituais que fluidifiquem esta água e vamos tomá-la devagar como um remédio.
o Divino Espírito Santo esteja comigo, com você, com todas as mulheres do mundo, com todas as mães do mundo, com todos os seres do universo. Que assim seja. Namastê. Vamos beber a água que nos cura. Agora vamos abrir o Evangelho e fazer a leitura. Olhai as aves do céu, não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam, mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não os desenterram nem roubam, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Portanto vos digo, não andei cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo, que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sois muito mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E porque andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais como um deles. Pois se ao feno do campo, que hoje é e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos cobriremos, porque os gentios é que se cansam por essas coisas. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidades de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Mateus. Sintamos que Deus nos ampara, que Deus nos olha, que Deus nos dá tudo que é preciso. Vamos pedir agora que os mentores do espaço, que a luz divina fluidifique nossa água, colocando nelas o remédio que precisamos. Agora, bebamos devagar, bem devagar essa água, que ela nos cura, nos alivie, nos desintegre todas as dores do presente, do passado e do futuro. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo. Vamos nos concentrar em Deus, nos mentores do espaço, nos seres de luz e de amor. Vamos realizar o Evangelho. Coloque sua água. Vamos realizar o Evangelho. Concentrando-se bem. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, que são eles os que mais necessitam de consolação, e aos cegos humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz, não precisar de nada. Essas palavras, como todas outras, aplicam-se ao Espiritismo.
Às vezes admira-se de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e por isso mesmo capazes de a empregarem mal. Costuma-se dizer que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento. Digamos de início que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica, de que todos podem ser dotados como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Ora, se Deus não tivesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhe a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Se o poder de comunicar-se com os espíritos só fosse dado aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? E onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos virtuosos, para os fortalecer no bem, aos viciosos, para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que precisam de médico, porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo da lama. Os bons espíritos vêm assim, seu auxílio e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse de maneira indireta. Deus, na sua bondade, poupa-lhe a pena de ir procurar a luz à distância e a mete nas mãos. Não será ele bem mais culpado se não atentar para ela? Poderia excusar-se com a sua ignorância quando ele mesmo escreveu, viu com os próprios olhos, ouviu com seus ouvidos e pronunciou com sua própria boca sua condenação? Se ele não aproveitar, então será punido com a perda ou a perversão da sua faculdade, de que os maus espíritos se apoderarão para o obsedar e enganar, sem prejuízo das aflições comuns com que Deus castiga os servos indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É neste sentido unicamente que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e realizaremos agora o Evangelho. Coloque a água e vamos iniciar. Que vos apraza, Senhor, a realização dos nossos desejos. Inclinamo-nos, porém, diante da vossa infinita sabedoria, em todas as coisas que não nos é dado compreender, que seja feito segundo a vossa santa vontade, e não segundo a nossa, porque vós só quereis nosso bem e sabeis melhor do que nós o que nos convém. Nós vos dirigimos essa prece, Senhor, por nós mesmos, mas também por todas as criaturas sofredoras encarnadas e desencarnadas, por nossos amigos e por nossos inimigos, por todos os que reclamam a nossa assistência, e em particular pelo Jurandir Fernandes de Souza. Suplicamos para todos a vossa misericórdia
e a vossa bênção. Agradecemos a Deus por essa ajuda, que melhoremos cada vez mais, que todos os doentes, todos os aflitos, todos os e que estão com dores das creches, dos asilos, das prisões, dos hospícios, tenham o lenitivo, tenham a cura e o fortalecimento do Senhor. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a Virgem Maria e o Espírito Santo. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a Virgem Maria e o Espírito Santo. Vai, Deus, Deus amigo, Deus correto, Deus infinitamente bom, recupera-nos, torna-nos pessoas saudáveis, corretas, disciplinadas, liberta-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Assim é. Agora, pedimos aos mentores espirituais que coloquem em nossa água o remédio necessário para a nossa cura, para a desintegração de todas as dores. E ao beber a água, vamos bebê-la bem devagar. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizar, vamos ficar bem soltos, ligados a Deus, aos mentores do espaço, aos seres de luz em quem depositamos fé. Coloquemos a nossa água e, abrindo o Evangelho, vamos ler um texto. Deus que nos liga, nos ilumina. Capítulo 22. Insolubilidade do casamento. Insolubilidade. Chegaram-se a ele os fariseus, tentando e dizendo: é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Ele respondendo lhes disse: não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E diz: por isso deixará o homem pai e mãe, e ajuntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que por isso deixará o homem pai e mãe, e ajuntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem que Deus ajuntou. Replicaram-lhe eles: pois por que mandou Moisés dar o homem à sua mulher carta de desquite e repudiá-la?
Respondeu-lhes: porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação, e casar com outra, comete adultério, e que, se casar com a que o outro repudiou, comete adultério. Mateus, capítulo 19, versículo 3, 9. A não ser o que procede de Deus, nada é imutável no mundo. Tudo que procede do homem está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos, em todos os países. As leis humanas modificam-se os seguintes. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos, em todos os países. As leis humanas, porém, modificam-se segundo os tempos, os lugares e o desenvolvimento intelectual. No casamento, o que é de ordem divina é a união conjugal, para que se opere a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal maneira humanas que não há em todo o mundo e mesmo na cristandade 2 países em que elas sejam absolutamente iguais, e não há mesmo um só em que elas não tenham sofrido modificações através dos tempos. Resulta desse fato que, perante a lei civil, o que é legítimo num país em certa época torna-se adultério no outro país e noutros familiares. Resulta desse fato que, perante a lei civil, o que é legítimo num tempo, num país em certa época, torna-se adultério no outro país e no outro tempo. Isso porque a lei civil tem por fim regular os interesses familiares, e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades dos locais. É assim que, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, enquanto que em outros países o casamento civil é o suficiente. Mas na união conjugal, ao lado da lei divina material comum a todos os seres vivos, existe outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, e exclusivamente moral, que é a lei do amor. Deus quis que os seres se unissem, não somente pelos laços carnais, mas também pelos laços da alma, a fim de que a mútua afeição dos esposos se estenda aos filhos, e para que sejam 2 em vez de 1, a amá-los, tratá-los e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, é levada em conta a lei do amor absolutamente. Não se consulta o sentimento mútuo de 2 seres que se atraem reciprocamente, pois na maioria das vezes esse sentimento é rompido. O que se procura não é a satisfação do coração, mas do orgulho, da vaidade, da cupidez. Numa palavra, todos os interesses materiais. Quando tudo corre bem segundo esses interesses, diz que o casamento é conveniente, e quando as moças estão bem equilibradas, diz que os esposos estão igualmente harmonizados. Devem ser muitas razões.
mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina podem suprir a lei do amor se essa não presidir a união. Disso resulta frequentemente que aquilo que se uniu à força por si mesmo se separa e que o juramento pronunciado ao pé do altar se torna um perjúrio se foi dito como simples fórmula. São assim as uniões infelizes que se tornam criminosas, dupla desgraça que se evitaria se nas condições do matrimônio não se esquecesse da única lei que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse, serão dois uma só carne, quando Jesus advertiu, não separe o homem o que Deus juntou, assim deve ser invalidado, segundo a lei imutável de Deus. De Deus e não segundo a lei instável dos homens. A lei civil seria então supérflua e deveríamos retornar aos casamentos segundo a natureza? Não, certamente, porque a lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses familiares, segundo as exigências da civilização, e eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Deve ela ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como um selvagem, mas nada absolutamente impede que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina decorrem dos preconceitos sociais e não da lei civil. Esses preconceitos, embora ainda vivazes, já perderam o domínio sobre os povos esclarecidos e desaparecerão com o progresso moral, que abrirá finalmente os olhos dos homens para esses preconceitos, embora ainda vivazes, já perderam o domínio sobre os povos esclarecidos e desaparecerão com o progresso moral que abrirá finalmente os olhos dos homens para os males incontáveis, as faltas e até mesmo os crimes que resultam das uniões contraídas com vistas apenas aos interesses materiais. E um dia se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral ligar um ao outro dois seres que não podem viver juntos ou restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. Então, o importante é que haja dentro dessas leis a lei do equilíbrio, do amor, da vivência profunda. E assim estaremos num casamento de união forte, de união suave, onde haja o amor e a paz. E os filhos estarão mais profundos, vivendo num lar de grande equilíbrio. Concentremo-nos em Deus e vamos pedir que o nosso lar seja abençoado, cuidado, respeitado e que a força da divina essência esteja com todos nós. Que assim seja. Namastê. Sentindo a luz e a paz, a saúde e a alegria, os bons pensamentos, os bons sentimentos, as boas ações. Sentindo que estamos ligados a Deus, vamos pedir nesse momento que os mestres de luz purifiquem a água que vamos beber.
Agradecemos profundamente, Jesus, a fluidificação de nossas águas. E agora vamos bebê-la como um remédio que nos cura e desintegra todas as dores, que nos liberta. Que assim seja. Vamos nos concentrar em Deus, colocar nossa água para realizar o Evangelho no lar, para afastar os maus espíritos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o que está por fora do sopro e do pranto, e por dentro estáis cheios de rapina e de imundícies. Fariseu cego, purifica primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros branqueados que parecem por fora formosos aos homens, por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda asquerosidade. Assim também vós outros, por fora, vos mostrais, na verdade, justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Mateus capítulo 23, versículo 25 e 28. Os maus espíritos só estão onde podem satisfazer a sua perversidade. Para afastá-los, não basta pedir, nem mesmo ordenar que se retirem. É necessário eliminar em nós aquilo que os atrai. Os espíritos maus descobrem as chagas da alma, como as moscas descobrem as do corpo. Assim, pois, como limpais o corpo para entrardes, evitardes as bicheiras, limpa também a alma de suas impurezas, para evitardes as obsessões. Como mesmo no mundo em que os maus espíritos surgem por causa dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Afastai de vós tudo que for mal. Limpa a energia negativa, substituindo-a por bons pensamentos e bons sentimentos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de todos nós e que os bons nos defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros e zombais da sua credulidade, eu vos repito com todas as minhas forças, e que fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que nos assistis, dai-nos força de resistir às influências de maus espíritos,
que as luzes necessárias para não cair em suas tramas. Preservai-me do orgulho, da presunção. Afasta de nossos corações o ciúme, o ódio, a maledicência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ajudai-nos, purificai-nos, limpai, desintegrai de nossos corpos todas as dores, todas as gorduras supérfluas, e que tudo se faça pela luz de Deus. Pedimos aos Espíritos bondosos que purifiquem nossa água, transformando-a num remédio próprio que precisamos. Que assim seja. Namastê. Vamos nos concentrar em Deus, na força infinita do bem, do amor. Vamos ler aqui no Evangelho a virtude. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais que as deslustram e enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra. Foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura de Ars era virtuoso. E assim muitos outros poucos conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. É para essa virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos, para essa virtude realmente cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a consagrar-vos, mas afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e se gaba das próprias qualidades para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. O homem que se exalta a si mesmo, que eleva a status da sua própria virtude, em princípio aniquila. Por essa única razão, todos os méritos que efetivamente podia ter. E que direi daquele cujo valor se reduz a parecer o que não é? Compreendo perfeitamente que aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima no fundo do coração, mas desde o momento em que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios, degenera em amor próprio. Ó, vós todos, a quem a fé espírita reanimou com os seus raios e que sabeis quanto o homem se encontra longe da perfeição, jamais vos entregueis a essa estultícia. A virtude é uma graça que desejo para todos os seres, mas com essa advertência, mais vale menos virtudes da modéstia
do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. É pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Então, vimos esse trecho da virtude. Vamos iluminar-nos com essas palavras e saber que a virtude com modéstia é mais aceita. E pedimos agora aos espíritos protetores que fluidifiquem, que abençoe essa água que está sobre a mesa, que ela nos dê saúde, cura, nos liberte de todo o mal, que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo. Sente-se com a coluna vertical, coloque seu copo de água e vamos orar. Elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a Nossa Senhora. Vamos suavizar e beneficiar a nós, a toda a família, a todo o nosso lar, a todos os seres do universo. Concentremos-nos. Os sãos não precisam de médico. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas, ouvindo-os, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os mais necessitados de consolação, e aos cegos, humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Essas palavras, como tantas outras, aplicam-se ao Espiritismo. Às vezes admira-se de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e por isso mesmo capazes de empregarem mal. Costuma-se dizer que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento. Digamos de início que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica, de que todos podem ser dotados como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Ora, se Deus não tivesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Deus outorgou faculdades ao homem, dando-lhe a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Se o poder de comunicar-se com os espíritos só fosse dado aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? E onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar à luz a todas as camadas, a todas as classes sociais, ao pobre como ao rico, aos virtuosos para os fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. Esses últimos não são os doentes que precisam de médico, porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo da lama. Os bons espíritos vêm assim em seu auxílio, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que os seus recebesse de maneira indireta.
Os bons espíritos vêm assim em seu auxílio, seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse de maneira indireta. Deus, na sua bondade, poupa-lhe a pena de ir procurar a luz à distância e a mete nas mãos. Não será ele bem mais culpado, se não atentar para ela? Poderia excusar-se com a sua ignorância quando ele mesmo escreveu, ouviu com os próprios olhos, ouviu com seus ouvidos e pronunciou com sua própria boca a sua condenação? Se ele não aproveitar, então será punido com a perda ou a perversão da sua faculdade, de que os maus espíritos se apoderarão para obsedar e enganar sem prejuízo das aflições comuns, com que Deus castiga os servos indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e é só por eles assistido. É nesse sentido unicamente que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Assim sendo, vamos nos concentrar no bem, na luz, no amor e na verdade. Vamos abrir nossos corações para a dignidade interna. Que Deus nos ouça, que Deus nos proteja, que Deus nos ilumine. Que a constância e o aprimoramento do contato com os espíritos superiores ou espíritos bondosos nos auxilie. Nesse instante, pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossa água, transformando-a num remédio. Vamos beber a água. E agora vamos meditar por uns instantes, sentindo Deus no coração e fazendo nossos pedidos. Faça uma automassagem da cabeça até os pés, trabalhando bem as articulações. Vamos suavizar o nosso corpo, vamos relaxá-lo e ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Concentre-se em Deus, em Jesus, nos seres que você tenha fé. A quem muito foi dado, muito será pedido, porque aquele servo que soube a vontade de seu Senhor e não se apercebeu, e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites, porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais contas lhe tomarão. Lucas. E Jesus lhe disse: eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim que os que não veem, vejam,
e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele e lhe disseram: logo também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas, como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. João. Essas máximas encontram, sobretudo, a sua aplicação no ensinamento dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado, se não os praticar. Mas, além de não ser suficientemente difundido o Evangelho que os contém, se não entre as seitas cristãs, mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não o leem? E, entre as que o leem, quantas não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. O ensinamento dos Espíritos, que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta, pondo-as ao alcance de todos, tem isso de particular, ou seja, não é circunscrito. Assim, todos, letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem recebê-lo, pois os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de outros pode pretextar ignorância ou pode desculpar-se com a sua falta de instrução ou com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não o põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como interessante e curioso, sem que seu coração seja tocado, que não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto teve maior facilidade para conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis por persistirem no mal, pois escrevem frequentemente a sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos, mas em vez de tomarem para eles as lições que escrevem ou que veem os outros escreverem, sua única preocupação é de aplicá-las a outras pessoas, incidindo assim nessas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do próximo e não vedes a trave no vosso. Ver capítulo 10, número 9. Por essas palavras, se fosseis cegos, não teríeis culpa. Jesus confirma que a culpabilidade está na razão do conhecimento que se possui. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e que realmente eram a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo